E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Comigo tá tudo tranquilo, tirando o fato que eu fiquei com Covid essas semanas atrás, por isso que diminuiu um pouco a frequência de vídeo aqui, mas tá tudo certo agora. E eu voltei para falar nesse vídeo aqui sobre o Enem. Só que não dá dicas sobre o Enem, porque eu já fiz isso em uma aula que eu vou deixar em algum lugar aí o link se você quiser assistir essas dicas que eu dei, né, sobre o Enem. Nessa aula aqui eu vou falar como você estudar história faltando um mês pro Enem praticamente, porque não sei se vocês sabem, mas sem querer apressar vocês nem nada disso, mas falta um mês pro Enem. O Enem já é mês que vem. Se você tá assistindo isso aqui em dezembro, no caso, porque vai que você tá assistindo isso mais pra frente, aí não vai faltar um mês, vai faltar mais tempo talvez, ou menos. Enfim, você vai saber quanto tempo que tá faltando pro Enem. Mas esse vídeo, quem tá assistindo hoje, no caso, tá faltando um pouco menos de um mês. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês como que pode meio que otimizar esse tempo pra estudar pra prova de humanas nesse pouquinho tempo que falta pro Enem. Demorou? Então bora pro vídeo. Antes, só deixa eu falar um negocinho com vocês, que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido que os demais, porque eu não vou dar aula necessariamente nesse vídeo, eu só vou falar pra vocês as principais matérias que você tem que focar pro Enem, e vou... Porque a maioria dessas que eu vou falar aqui eu já dei aula, eu vou deixar em algum lugar aqui. Eu tô querendo fazer esse bagulho de deixar no izinho, só que eu ainda não sei como é que faz. Antes de postar esse vídeo eu vou pesquisar pra ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vou deixar na descrição o link das aulas que eu vou falar aqui, das matérias que são importantes, demorou? Uma matéria muito importante que muitas pessoas estudam errado pro Enem são as revoluções industriais, que, na verdade, há quem diga que foram 3 revoluções industriais, há quem diga que foi uma revolução com 3 fases. Eu prefiro achar que foram 3 revoluções industriais, é a vertente que eu acho que mais faz sentido se a gente pegar o que significa uma revolução. Mas enfim, cada um acha que é uma coisa. E tá tudo bem, nenhum dos dois tá errado, só é ponto de vista diferente sobre a mesma matéria. Tá tudo bem. As pessoas ficam muito preocupadas em saber o que foi a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Tipo, fazer meio que uma decoreba. A primeira revolução trouxe isso, a segunda trouxe isso e a terceira é a que a gente tá vivendo. Mas isso é meio que um jeito errado de estudar, porque o jeito certo é a gente entender como era o cotidiano dessas pessoas, como a revolução impactou no dia a dia das pessoas. Faz sentido? O Enem olha mais por esse aspecto. É muito melhor a gente entender as dificuldades que as pessoas passavam nesse momento de revolução industrial do que ficar fazendo só uma decoreba de o que foi cada uma das revoluções. Uma outra matéria muito importante para você focar nesse último mês do Enem é sobre o Brasil Colônia. Mas não o Brasil Colônia, fazer um decoreba sobre o Brasil Colônia. É bom a gente entender o que aconteceu nesse momento. A política, como os portugueses exerciam seu poder em cima dos brasileiros, dos brasileiros, dos indígenas, dos escravos que vieram da África, enfim. Como que era essa relação metrópole-colônia? É muito importante que você saiba disso. Sobre a economia nesse contexto colonial, não ficar preso somente em extração de cana-de-açúcar e coisas nesse sentido. É bom a gente saber como que funcionavam as outras facetas da economia. Por exemplo, a pecuária, que era muito forte nesse momento também. A extração do ouro também, que muitas pessoas acham que foi um pouco depois, só que desde o momento que o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses, já começou essa extração do ouro. E é importante focar nesses aspectos necessariamente para fazer o Enem. Não só achar que colônia tem a ver com cana-de-açúcar só e pronto. Não, tem que aprofundar um pouco mais, porque é uma das matérias mais importantes para o Enem. E eu ainda não fiz aula, semana que vem vou fazer uma aula aqui sobre o Brasil Colônia. Demorou? Um aspecto muito importante também nesse contexto colonial é sobre a própria sociedade colonial, como que ela estava funcionando, em questão de escravidão, tráfico negreiro e principalmente o genocídio indígena, que muita gente esquece que isso aconteceu no contexto colonial. O Enem cada vez mais está cobrando a questão do indígena na nossa sociedade, que eu fiz um vídeo todo falando sobre a questão indígena no cenário atual, no cenário um pouco menos atual, que eu vou talvez deixar aqui, se eu aprender como é que faz, mas não sei. Se eu não deixar aqui, tá na descrição, igual eu falei no início do vídeo. Mas a questão indígena é muito importante para o Enem. Muito importante. E por último, nesse contexto colonial, é bom que a gente saiba que existiam resistências
contra o sistema colonial. Não era as pessoas não aceitavam tranquilamente tudo que estava acontecendo. Existia sim um grupo que era a resistência dessa época. Igual hoje em dia tem resistência contra vários outros sistemas que estão acontecendo na sociedade. Nessa época existia uma resistência contra esse contexto colonial e muita gente esquece de falar sobre isso. Outra matéria também que é uma das mais importantes na história, que é bom você focar nessa matéria nesse último mês de Enem, que é República Oligárquica. Eu tenho uma aula aqui sobre República Oligárquica e é bom você assistir essa aula se você tiver com alguma dúvida. É bom a gente entender nesse contexto de oligarquia que quem estava governando era os donos do Brasil, tipo, entre aspas, os donos do Brasil. Porque eram as pessoas mais poderosas e sempre essas pessoas mais poderosas são as que decidem, por assim dizer, o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Infelizmente. E nesse contexto, quem fazia parte dessa elite eram as pessoas lá do café, a elite cafeeira do Brasil. Essa galera dominava literalmente o cenário brasileiro. E é bom que a gente entenda certinho como que funcionava essa elite cafeicultora aqui no Brasil. Outra coisa que é bom você prestar muita atenção nessa reta final, reler, entender certinho todos os aspectos desse momento, é a Era Vargas. Porque nesse momento de Era Vargas foi um momento muito grande da história aqui do Brasil. Os presidentes que estavam acostumados a ficar só 4 anos ali no poder, chegou um cara e ficou 15. E o Enem ama falar sobre Era Vargas, porque ele revolucionou muita coisa, no sentido de a questão do trabalho aqui no Brasil, na questão do voto feminino e várias outras coisas. O Enem gosta muito desses aspectos sociais, dessas mudanças sociais que tiveram ao longo da história do Brasil. E a Era Vargas foi um principal fator para essas mudanças acontecerem. Então estuda tudo sobre a Era Vargas, de 1930 até 1945. Show? E a última matéria que é muito bom você dar uma relida, uma última relida antes de você fazer o Enem, é a ditadura militar. E eu vou fazer uma aula aqui também sobre ditadura militar, depois de Brasil Colônia. Eu só vou preparar ela melhor e vou fazer aqui pro canal antes do Enem, inclusive. Se você tiver alguma dúvida, fique esperto aí nos próximos vídeos. Mas ditadura militar, por que é tão importante? Porque foi um contexto muito bipolarizado. Tava muito claro quem fazia parte de qual lado. E o Enem gosta muito dessa questão da bipolarização no mundo. E quando aconteceu aqui no Brasil, é óbvio que o Enem não ia deixar isso de fora. Então, beleza. Uma vez que a gente entende que o Brasil está polarizado, a gente entende que existem grupos que são a favor dessa ditadura militar e grupos que são contrários. É bom a gente saber os grupos políticos que existiam nesse momento. É bom a gente saber quais foram os atos institucionais, principalmente o AI-5, que foi o ápice da ditadura, na minha opinião. Pro Enem, é bom a gente saber quais foram as formas de repressão que tiveram nesse contexto, porque teve muita repressão, você sabe muito bem disso, só que às vezes você não sabe quais foram essas formas de repressão necessariamente. E é bom que isso esteja claro para você que vai fazer a prova do Enem. Por último, mas não menos importante, como a cultura se desenvolveu nesse contexto, que a cultura se desenvolveu muito. Talvez foi um momento da história que a cultura mais se desenvolveu, pelo menos aqui no Brasil, nesse contexto de ditadura militar. Não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque eu vou falar isso melhor quando eu fizer a aula sobre ditadura militar, mas é isso. Tipo, essas pra mim são as matérias que você mais tem que prestar atenção nessa reta final, pelo menos. E a última dica que eu vou dar pra vocês é: faça questões dos Enems antigos, porque o Enem costuma ser muito repetitivo no jeito que ele pergunta as coisas, por assim dizer. Ele já tem uma certa maneira de cobrar os conteúdos, então você fazer questões antigas pode ajudar muito nos próximos Enems. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, dá um like, se inscreve, porque isso ajuda demais. Pra você é só um clique, mas pra mim muda muito. E obrigado por ter assistido até aqui e tchau, até a próxima.